muito cedo também para falar sobre um cessar-fogo nessa reunião. O que eles disseram é que essa reunião deve ser um passo inicial para se começarem as conversas com essas divergências entre principalmente os membros permanentes. Essas conversas devem ser apenas iniciais e depois a chancelaria dos países membros deve seguir com as discussões ao longo da semana, e aí talvez mais para frente se chegue a alguma solução ou pelo menos algum avanço em relação a essa questão, mas é algo que é visto como muito complexo. Também, como você falou, Uribe, a reunião vai ser a portas fechadas, não se espera uma declaração ao final do Conselho de Segurança para a imprensa, mas o Sérgio Danesi, que é o representante do Brasil frente à ONU, o embaixador, talvez fale com o Brasil então sobre essa reunião. Volto com você. Priscila, a gente está vendo agora imagens da CNN Internacional da faixa de Gaza contra a ofensiva de Israel. A gente pode ver clarões com mísseis e torpedos. Eu vou chamar daqui a pouquinho a CNN Internacional, só uma nota da situação em Israel e na Palestina. O governo brasileiro planeja a repatriação de brasileiros que se encontram na região, o que pede o Palácio do Itamaraty, que brasileiros que estejam em Israel entrem em contato com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Ela tem concentrado essas comunicações, principalmente para conseguir viabilizar uma aeronave que possa sair com os brasileiros que estão em Tel Aviv e na região para o Brasil. Há um esforço também para a retirada de brasileiros na faixa de Gaza, palestinos. Mas o Palácio de Itamaraty diz que estes brasileiros que estão na região da faixa de Gaza e na Palestina devem entrar em contato também com o Ministério de Relações Internacionais para que haja uma tentativa de resgate. Agora sim, a gente se... Boa tarde, nós estamos aqui numa tarde aqui, menina, no Brasil. Hoje amanheceu até fresco, hoje tá até fresco, tá? Agora na parte da tarde que deu assim um pouco de calor, gente. Agora na parte da tarde, dormi um pouquinho depois do almoço. E acordei, não dormi bem, assim, dormi bem, mas passei um pouco de mal. Então não dormi bem não, passei um pouco de mal. Meu coração começou a disparar, gente, que parecia que ia sair fora do peito. Eu sentia o meu coração batendo muito forte mesmo. Eu sentia que eu estava perdendo as forças dormindo. Eu falei, não vou chamar ninguém, vou ficar quieta. Comecei a orar a Deus, comecei a falar com Ele que se fosse a minha hora, para Ele me perdoar de tudo que eu tinha feito, dos amores que eu procurei terrenos, que eu queria ser amada por alguém, por algum homem terreno. Claro que um amor, gente, cheio de fidelidade, um amor assim onde um ajuda o outro, um amor onde vamos comprar um carro, vamos comprar juntos, metade minha, metade sua. Vamos comprar isso, metade minha, metade sua. Só que eu não consegui encontrar um ser humano capaz de ser fiel, um ser humano capaz de fazer isso comigo, sabe? Vamos, metade mim, metade seu. Vamos comprar? Vamos crescer juntos. Eu nunca tive isso. Então, assim, eu conversei com Deus a respeito de quando eu era criança, sobre o meu pai, sobre minha mãe, sobre uma pessoa que fez muito mal para o casamento dos meus pais, uma pessoa que fala muito mal de mim, que eu tenho anos, eu acho que tem anos que eu não a vejo, a mulher, o homem eu vi, um casal. Só que na minha não quero ver, não tenho vontade de ver uma pessoa assim. São pessoas que não são felizes e não desejam a felicidade dos outros. Que até pessoas que ajudam eles, por exemplo, que não sabem, né? Igual a irmã e a mulher, a cunhada dessa outra mulher, é tão ajudada com outra pessoa e não sabe o quanto ela odeia ela, o quanto de inveja tem e que ela fala por trás. Então, assim, são pessoas ruins, pessoas que nasceram ruins, pessoas que têm a índole ruim, um caráter ruim. Aí coloquei também os filhos da minha mãe nas mãos de Deus, que eu sempre estou colocando de manhã e à noite, se você puder colocar também. Deus conhece a minha mãe, Deus sabe quem é minha mãe, ela tem mal de Alzheimer, que os dois filhos dela aí, né, que eles possam pagar pelo que eles estão fazendo, deixando a mãe com Alzheimer aí, assim, triste por não ter a companhia deles, não falar oi, não perguntar se ela tá viva, se ela tá bem, de ter vergonha dela, de não ser pessoas assim que realmente dê amor para ela, sabe? Não é cuidar dela, eu já tô cuidando dela, porque, gente, pessoas idosas,
igual a minha mãe tem 80 anos, que tem 80 anos e que ainda toma remédio para Alzheimer, tem um médico particular, tem exame para fazer, precisa de uma cuidadora 48 horas, o tempo todo ali, olhando ela, dando remédio na boca, comida na boca, dando banho, cuidando do cabelo, cuidando da vida. Quando ela tá nervosa, sair com ela para andar um pouco, mesmo passando mal. Então, assim, requer, gente, 2 salários mínimos não dá, não dá para remédio, para alimentação. Ela é muito vaidosa, ela não gosta de repetir de roupa. Ela vai na igreja, se tiver 5 cultos, ela gosta de ir nos 5 cultos. Ela gosta de ir na casa das pessoas, ela gosta de ir bem arrumada. E isso eu não tiro dela. Então, o máximo que ela gosta de fazer, então, eu tenho até que comprar uma tinta pro cabelo dela, que eu até esqueci. Fui na farmácia hoje comprar a vitamina para ela, a vitamina dela. São várias vitaminas. E aí eu esqueci de comprar tinta de cabelo, porque ela é muito vaidosa. E graças a Deus, né, que ela está vaidosa, né, que ela é vaidosa e que ela está vaidosa, porque aí faz com que ela tenha aquela vivência, né, mas ela fica triste pelos filhos dela serem assim, né, não serem tão chegados a um amor, a um oi, tudo bem, como que a senhora tá, a passar aqui para perguntar, né, ver como ela está, né? E olha que um é pastor da Assembleia de Deus e o outro vai na Assembleia de Deus, né? Ele senta no banco para assistir, né? Os cultos. E mesmo assim, sendo pastor, estudando a Bíblia, pastor mesmo, quando que um outro pastor, presidente, colocou ele como pastor. Porque eu não acredito que Deus tenha feito isso, não. Eu, sinceramente, eu não acredito que Deus tenha permitido isso, não. Sabe? Então eu coloco todos eles nas mãos de Deus, meus amigos, meus inimigos e meus perseguidores, porque nós nunca sabemos quem são eles, o que eles estão tramando, o que eles estão pensando. E, gente, o que aconteceu? Guerra em Israel. Os israelitas, palestinos, povos de Deus, sangue de Jacó, sangue de Israel, sangue de Abraão estão guerreando. São lá em Israel, hoje, domingo, 700 mortos, pessoas civis. E lá em Gaza, 370 mortos palestinos. É guerra com, gente, com míssil, com tudo, destruindo prédios, destruindo tudo. Então continua a guerra entre eles por causa de terra, territórios, gente. E são todos irmãos de sangue, têm o mesmo DNA. Nós vamos aqui e você dormiu bem? Você está bem? Você teve sonhos bons? Você orou a Deus antes de dormir? Pediu perdão? Quando você acordou, você orou novamente? Pediu perdão? Glorificou este Deus maravilhoso que é dono do céu, dono das estrelas, dono do mar, dono das nuvens, dono do vento. Nossa Senhora, se o seu amigo bilionário, que você puxa o saco dele, se ele conseguir fazer para mim hoje, que tá quente demais, ventar ou esfriar, eu te dou um beijo. Eu te dou um beijo. Se você fizesse, apesar que o meu beijo não vale nada, mas olha, eu só não te dou dinheiro, porque não dá, gente, para dar. Não vendi nada hoje, domingo também, estou aqui no brechó. As coisas eu comprei, em vez de vender, eu comprei, gente. Acredita? Você acredita, né? Porque mulher é assim, mulher gasta, mulher gosta de gastar. Ainda bem que eu sou uma mulher assim que eu gasto, mas eu gasto no brechó. Fui no brechó hoje, gastei. Gastei, comprei vestido, gastei, gente. Então, se você tem aquele seu amigo bilionário, se o seu vizinho tem aquele amigo bilionário, aquele amigo que eles puxam o saco, sabe aquele vizinho que ele puxa o saco? Pede para ele fazer esse céu aqui para mim, fazendo favor, ó, com nuvens. Pede. E cuidado quando você for na igreja, porque essa árvore aqui pode ser o seu pastor. Vamos ver se ela está dando frutos? Vamos ver se ele realmente é uma pessoa de bem, gente? Se realmente ele faz o bem. Será como que ele é com a família dele? Porque tem que começar
dentro de casa, com a família. Será como que ele é com a família? Deve ser por isso que o filho da minha mãe, ele ganhou uma indenização aqui na qual ele disse que ele era vendedor de peixe na rua e ele não era vendedor de peixe para sobreviver, ele não vendia peixe para sobreviver, mentira. Mas a esposa dele também, vendedora de peixe ambulante, que eu tenho que comprovar isso. Eu gostaria muito, né? Que ele falou mentira, é claro que é mentira, né? Eu gostaria muito que, por isso que ele fez uma casa, gente, tão grande, tão grande, tão grande, que ele cercou a casa aqui, que não dá para ver lá dentro, né? Porque tem que ver primeiro dentro de casa, né? E se ele não é com a mamãe dele, que carregou ele 9 meses na barriga, imagine com os outros que não é parente dele, que não vai ter empatia nenhuma, porque ele não tem empatia pela própria mãe, que carregou ele 9 meses na barriga, vai ter empatia por qualquer pessoa? Vai ter não. Não vai ter não. Não tem empatia pelos sobrinhos, que são sangue do sangue dele, filho do irmão dele. Vai ter empatia? Não vai ter empatia com o ser humano, que não é nada dele, a não ser que essas pessoas tenham algo para dar, entendeu? Algo para dar, porque a mamãe não tem, né? Porque a mamãe recebe 2 salários, a mamãe tem que comprar roupa, tem que comprar remédio, tem que comprar alimentação, a mamãe tem que arrumar o cabelo dela, tem que guardar o dinheirinho para exame. Então, não dá, né? Não dá, né? E tá devendo R$ 1.600, né, pra mamãe, né? Então, gente, cuidado quando você for em qualquer lugar. Olhe o pastor. Você agora vai ser, sabe quem? Um espião de Deus. Você vai começar a olhar. Você vai começar a ler a Bíblia. Você vai começar a ver se dentro de casa essa pessoa realmente é uma pessoa legal. Se realmente ela honra o papai dela, honra a mamãe dela. Se de repente essa pessoa trata as pessoas que estão dentro de casa bem. Se essa pessoa não é puxa-saco de rico. Se ela trata rico e pobre da mesma forma. Porque Jesus falou que é para fazer o que ele faz. É para dar o exemplo dele, para andar no exemplo de Jesus. Jesus não teve esse negócio de, eu só vou andar com rico, não. Não, Jesus não. Jesus não tinha isso, nem Deus tinha isso. Então, vamos ver pelo fruto, você vai ser espião de Deus. Você vai orar a Deus, orar a Deus, orar a Deus. Quando alguém vier, você começa a reparar. Começa a olhar, começa a escutar, começa a observar. Fala menos, escuta mais e vê mais. Começa a prestar atenção. Se essa pessoa trata a esposa bem, se trata os filhos bem, se trata a mamãe dele bem, porque na palavra de Deus fala que tem que começar dentro de casa e na família. Então, infelizmente, a guerra está lá em Israel, gente, com os palestinos, e o negócio tá é triste, né, gente? Muita gente morre, gente que não estava nem prevendo que ia ter guerra, somente Deus sabia que ia ter guerra. E em Apocalipse está escrito, né, que antes de Jesus voltar, esses seriam os sinais de que ele estaria para voltar. Eu não vejo a hora. Aí, Luciana, você acha que você vai para o céu? Não, sei. Acho que não, não sei. Você não tem certeza da sua salvação? Então você. Não sei, não sei. Sinceramente, certeza da minha salvação, eu não tenho. A única coisa que eu tenho é que eu peço a Deus, Pai Jesus, para Ele olhar para dentro de mim, para Ele me sondar, para Ele saber quem eu sou, para que eu possa mudar cada dia, para que Ele abra os meus olhos, para que eu veja abertamente de que eu sou dependente dEle. Sempre fui dependente dEle. E que eu não via assim, eu não percebi que ele estava ali do meu lado o tempo todo me dando força para mim continuar a vida. E quando eu desistia da vida, ele não deixava eu dormir. Ele me colocava de volta. E por mais difíceis desses 47 anos de vida, por mais doloroso, por mais choro, por mais lágrimas, por mais decepções, ele estava ali e eu não estava vendo. Eu não estava conseguindo enxergar, porque ele sempre dava uma saída. A decepção acabava, eu conseguia esquecer aquelas pessoas, ele conseguia me levar para longe daquelas pessoas. Gente, às vezes a gente não sabe que Deus está ali, mas Deus está ali. Deus está ali. Deus está aí perto de você. Por mais que você ache, não, ele me abandonou, ele me deixou sozinho, ou Deus não existe, ele está aí.
Ele está aí. Ele está vendo as suas lágrimas, ele está escutando o que você está dizendo, ele está acompanhando o que você está sentindo. E ele vai te levando para lugares assim que você não imagina que você vai ter ou que você vai estar. Ele vai permitindo coisas acontecerem na sua vida para ele mostrar para você assim, olha, eu amo você. Eu não quero que o seu vizinho te engane, eu vou te mostrar quem é o seu vizinho. Ai, dói ver a verdade de quem é o seu vizinho que batia nas suas costas, dizia bom dia, boa tarde, boa noite. Aquele marido que, nossa, que todo dia falava que te amava, né? Que chegava em casa com flores e de repente você viu ele te traindo e você falou, não acredito, isso não poderia acontecer. Deus está abrindo seus olhos para ver que você estava sendo enganada. Sabe, aquela sua amiga que dizia que te amava, que gostava demais de você, que eu faço tudo por você, minha amiga. De repente você começou a perceber nela coisas estranhas e você começou a, não, Deus não gosta de mim. Na verdade, é o contrário. Deus te ama. Deus está te mostrando quem é quem na sua vida. Ele não quer que você continue enganado. Ele não quer que você seja enganado pro resto da sua vida. Ele quer que você veja. Ele quer que você seja livre para você ver quem são as pessoas que estão ao seu redor. Ah, aquele homem maravilhoso, aquele namorado. Será que ele era maravilhoso mesmo? Deus está te mostrando que ele não é maravilhoso, não. Maravilhoso é Deus. Que o ser humano é falho, que ele falha. A Luciana, o camarada é, é triste, sabe? Fala, me xinga, fala palavras ofensivas para mim, grita comigo, fala que eu sou feia, fala que eu sou velha, fala que se não fosse ele, nada aconteceria na minha vida. Deus está permitindo ele falar essas coisas para você abrir os olhos, para você tomar uma atitude. Para você se levantar e falar, não, eu vou vender um chup-chup, vou vender um bolo que eu sei fazer, vou vender um biscoitinho que todo mundo gosta na porta da minha casa, vou juntar meu dinheirinho, vou comprar meu próprio perfume, vou comprar minha própria roupa. Tem uma roupa ali que eu não visto mais no armário, vou colocar para fora de casa, na porta da minha casa, vou vender. Eu vou ser uma empreendedora, vou começar na porta da minha casa, vou começar da minha casa, vou mandar no grupo das amigas que eu tô querendo vender aquele vestido que eu comprei por 200, vou vender por 100. Antes ganhar 100 do que perder 200. Deus está te mostrando isso. Aquele biscoito que você gosta de fazer. Eu vou vender. Vou vender daquele biscoito. Aí você compra mais material, faz mais biscoito e oferece mais biscoito. Aí você faz um chup-chup, aí você vai, vende aquele chup-chup, vai, compra mais material, faz mais chup-chup para vender mais. Que tudo começa assim. Você começa lá naquele degrau de baixo. A gente começa lá no degrau de baixo. A gente começa lá embaixo, para depois ir subindo devagar. E tudo é devagar. Tudo não é rápido, não. Tudo que é rápido demais acaba rápido demais. Relacionamento rápido demais acaba rápido demais. Tudo que é rápido demais acaba rápido demais. Tem que ser devagar, você tem que conhecer ali os seus clientes, tem que saber qual sabor que eles gostam. Qual sabor que vocês gostam. Então é tudo, gente. Deus está mostrando, Deus está nisso, Deus está aqui. Se eu não vendi hoje, eu não vendi hoje, não. Eu não vendi ontem, não. Não tem problema. Porque eu sei que é da vontade de Deus, que na permissão dele, ele vai fazer que venha muitos clientes para mim de novo, que os meus clientes retornem para mim de novo, porque ele é Deus, porque ele é Deus, porque ele é maravilhoso, porque ele é dono do sol, ele é dono das estrelas, ele é dono do céu, ele é dono das nuvens, ele faz chover, ele faz nevar, ele faz ventar, ele sabe de tudo antes que eu saiba, ele sabe de tudo porque ele é Deus. Porque ele muda o sentimento das pessoas, ele muda o coração das pessoas. Então pode ficar tranquilo que eu estou aqui junto com você. Eu também estou aqui junto com você, torcendo pela sua vida, torcendo para que dê tudo certo para você, torcendo para que você não fique enganado, para que ninguém te engane, para que ninguém fique ali falando, não, vou enganar essa pessoa, vou fazer de conta que eu a amo, vou fazer de conta que eu gosto dela, mas eu vou maltratar ela. É porque quando você consegue enxergar, é porque Deus está te livrando, Deus está te mostrando, olha, eu estou te mostrando que essa pessoa não gosta de você, estou te mostrando que é uma cilada isso aí, estou te mostrando que é uma cilada. Todos
que Deus ungiu, todos dois, Saul e Davi, morreram. Saul morreu pela espada, o rei Davi morreu de velhice, mas todos eles foram traídos. Tinha fofoca, tinha confusão na família dos dois, tinha confusão, tinha fofoca, tinha guerra, tinha morte, tinha tudo, gente. Então, não pense que é só com você. Eu estou aqui te dando força, estou aqui dizendo para você que você vai sim, você vai se erguer, sabe por quê? Porque você vai colocar agora a sua atenção em Deus. O seu amor é de Deus, te ama, e Deus é sua família, Deus é o seu marido, Deus é o seu namorado, Deus, ele é o único que deve ser glorificado, exaltado o tempo todo. Quando olha para o céu 10 vezes por dia, fala, glorifica o Senhor, exaltado seja o Senhor. Não falar alto não, se quiser falar alto pode falar, mas não precisa falar alto não. Você fala no seu pensamento, glorificado seja Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo, que está sentado no teu trono. Eu glorifico, Senhor, perdão pelos meus pecados. Eu exalto, Senhor, porque somente Tu és Deus. Não existe ninguém, não existe ser humano nenhum que tenha o poder que o Senhor tem. O Senhor é Pai, o Senhor é tudo. Ele é tudo. Então vamos ler aqui. Nós estamos aqui, gente, você viu que aí que eu falei para vocês, não posso mostrar mais, nem sei se esse vídeo vai todo para vocês, porque eu comecei aí já mostrando que tem guerra lá em Israel, com Gaza, né, com os palestinos, e muitas pessoas, né, descansaram, né, com os seus antecedentes aí, seus descendentes, né, antecedentes e descendentes. Nós estamos no capítulo 3 de 1 Reis, no Antigo Testamento. 1 Reis, capítulo 3. Vocês viram aí, no capítulo 2, nós terminamos no versículo 46. Foi assim, e o rei Salomão deu ordem a um homem chamado Benaia, que era filho de Jeoiada, que saiu e golpeou Simei. E Simei dormiu, morreu. Assim, o reino de Salomão ficou firmemente estabelecido nas mãos do rei Salomão, filho de Davi, ungido de Deus, com Batseba. Aquele que começou o adultério, do adultério, para lembrar vocês, né? Capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. O rei Salomão aliou-se por casamento a Faraó, rei do Egito. Tá tendo lá a guerra hoje também. O rei Salomão aliou-se por casamento a Faraó, rei do Egito. O rei Salomão se casou com a filha do Faraó. O rei Salomão levou a filha do Faraó, rei do Egito, para a cidade do rei Davi, ungido de Deus. Você viu que Deus tirou o povo dele, israelita, das mãos do povo do Egito. O rei Salomão casou com uma egípcia, foi lá no Egito procurar uma esposa. Aí vê se pode, você entende o ser humano, né? Então, o rei Salomão, filho de Davi, rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, que era esposa de Urias, onde cometeu adultério, né? Ele, depois que o seu pai morreu, rei Davi, ungido de Deus, ele foi lá no Egito e pegou uma esposa, pediu Faraó a filha dele como esposa. Meu Deus, voltou para o Egito de novo, né? Então, o rei Salomão levou a sua esposa, né, filha do Faraó, rei do Egito, para a cidade do rei Davi, pai dele, ungido de Deus, que é Jerusalém, até que terminasse a construção da sua própria casa e da casa de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, bem como também terminar a construção da muralha. Qual muralha, gente? Em volta de Jerusalém. A muralha em volta de Jerusalém está no versículo 1 do capítulo 3 de 1 Reis. Versículo 2. Mas o povo israelita ainda oferecia sacrifício nos altares sagrados, porque até aquela época ainda não se tinha construído uma casa para o nome de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus Cristo. Versículo 3. O rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, continuava a amar
a Jeová, a Javé, a Deus Exército, Pai de Jesus, e andando nos decretos de Davi, rei Davi, ungido de Deus, que era seu pai. Tem um só aqui, né? Só que o rei Salomão oferecia sacrifícios e fazia fumegar ofertas nos altos sagrados. Versículo 4. O rei Salomão foi a um homem chamado Gibeão para oferecer sacrifícios. Para quem? Para Deus, Pai de Jesus, pois aquele era o alto sagrado mais destacado. Por isso que as pessoas vão no monte orar, o monte alto, né? Porque naquela época eles faziam isso. O rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, ofereceu 1000 sacrifícios, 1000 sacrifícios queimados naquele altar. Versículo 5. Em Gibeão, Jeová, Javé, Deus dos Exércitos, Pai de Jesus, apareceu de noite ao rei Salomão no sonho dele. Versículo 4. Você que não acredita que Deus fala em sonho, meu filho, perdeu o Playboy. Deus aparece em sonho e aparece, sempre apareceu e aparece ainda. Em Gibeão, Jeová, um lugar chamado Gibeão, Jeová, Javé, Deus Exércitos, versículo 4, do capítulo 3 de 1 Reis. Deus aparece em sonhos para você, para falar contigo. O rei Salomão foi a Gibeão, no versículo 4, para oferecer sacrifícios para Deus, Pai de Jesus, pois aquele era o alto mais destacado, maior, era o monte mais alto, né? O rei Salomão, ungido de Deus, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, ofereceu 1000 sacrifícios queimados naquele altar bem alto. É um morro muito alto. Versículo 5. Em Gibeão, ficava no lugar chamado Gibeão. Jeová, Javé, Deus Exércitos, apareceu de noite ao rei Salomão num sonho. E sim, Deus aparece no sonho, fala com você no sonho, tá bom? Isso aqui está no versículo 5. Versículo 5. Deus, no sonho, disse ao rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, que já tinha morrido com Batseba: Rei Salomão, peço que você gostaria que eu lhe desse. Olha, Deus estava dando presente para o rei Salomão no sonho, mandando ele, qualquer coisa que você pedir, eu vou te dar. Olha, se Deus fizesse comigo, hein, Senhor? Oh, meu Deus, tem uma listinha aqui. Tem uma listinha. Tem uma listinha aí também? Versículo 6. Então, o rei Salomão, o rei Salomão, o filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, disse no sonho para Deus, Pai de Jesus: Tu, Deus, Pai de Jesus, demonstraste grande amor leal ao teu servo, né, que foi meu pai, que agora está dormindo com os antepassados dele. O rei Davi, ungido de Deus, meu pai, sempre foi leal com meu pai, o rei Davi, mesmo ele pecando com a minha mamãe Batseba, que era mulher de Urias. Pois o meu pai, o rei Davi, ungido de Deus, andou diante de ti de modo fiel. Não foi o tempo todo fiel, não, mas ele pagou aí e se arrependeu. E justo. O rei Davi, ungido de Deus, ele sempre andou, né, Senhor Jeová? Senhor Javé, Deus Exército, diante de ti de modo fiel e justo, né? E com o coração reto. Apesar dele ter aí com minha mãe Batseba, matado o marido dela, e aí para ficar com ela. Mas aí o Senhor perdoou ele, aí é esquecimento, né? Quando a gente perdoa, tem que esquecer. E tu continuas a demonstrar-lhe este grande amor leal até hoje, dando-lhe um filho como eu, Salomão, para sentar-se no trono como rei, no lugar do meu pai, que já não está mais aqui conosco, o rei Davi, ungido de Deus. Versículo 7. E agora, continua aí o rei Salomão conversando com Deus, aí no sonho: Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, eu sei que nós estamos num sonho aqui, que o Senhor está me perguntando que eu posso escolher o que eu quiser, que o Senhor vai me dar. O Senhor é o meu Deus, né? Tu fizeste o teu servo aqui, Salomão, rei, no lugar do meu pai, rei Davi, ungido de Deus.
meu pai, embora eu, né, tô no lugar dele, sendo rei, o rei Salomão, embora eu seja, né, Salomão apenas um jovem inexperiente, o Senhor me colocou ali como rei, né? Eu sou filho de rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, que era esposa de Urias. Depois, Urias, né, veio a dormir com os, né, até Jesus voltar, claro, amando do meu pai, rei Davi, ungido de Deus, mas o Senhor perdoou ele. Aconteceu umas coisinhas bem ruins aí, perdeu 2 filhos, mas ele, né, o Senhor perdoou, o Senhor esqueceu, que quando o Senhor perdoa, o Senhor esquece, né? Versículo 8. Teu servo, né, rei Salomão, está entre o povo que o Senhor escolheste, que é o povo de Israel, os israelitas, esses que estão guerreando. Hoje, domingo, esse que é o povo que Deus escolheu para cultuar a Deus, Pai de Jesus. Versículo 8. Teu servo Salomão, rei Salomão, está entre o povo que o Senhor escolheste, um povo tão grande que é o povo israelita, que não pode ser contado nem enumerado. E hoje, domingo, está em guerra esse povo. Versículo 9. Portanto, concede, Senhor Deus Jeová, Javé, Deus exército, Pai de Jesus, ao teu servo, rei Salomão, um coração obediente para julgar o teu povo israelita, para discernir o bem do mal. Pois quem pode julgar este teu povo de israelita, que é tão numeroso? Olha que ele pediu sabedoria. Olha como ele é inteligente, ele pediu sabedoria. Ele não pediu bens materiais, ele pediu sabedoria para ele governar, porque era rei. O povo israelita, que é esse que está hoje aí, ó, na televisão. Liga a televisão para você ver hoje. Estão guerreando aí, não está vendo, não? Guerra entre eles. São todos do mesmo sangue. São irmãos de sangue. E guerreando e matando uns aos outros. É este que continua fazendo a mesma coisa desde o passado. Ele pediu sabedoria a rei Salomão, no versículo 9 de 1 a Reis, no Antigo Testamento, para ele o quê? Né? Ele falou com Deus: concede ao teu servo rei Salomão um coração obediente para julgar o teu povo israelita, para discernir, né, saber a diferença do bem e do mal. Pois quem pode julgar este povo israelita que é tão numeroso? Porque Deus já tinha prometido a Abraão, Isaque e a Jacó que ia fazer com que o povo israelita se tornasse assim um povo tão numeroso, e ele fez. Versículo 10. O pedido que o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, fez a Deus, agradou a Deus, Pai de Jesus. Versículo 11. Então, Deus, Pai de Jesus, disse ao rei Salomão: Rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, visto que você pediu isso, e não pediu uma vida longa, você também não me pediu riquezas, você nem me pediu, né, a morte dos seus inimigos, mas pediu entendimento para ouvir questões judiciais, né, para o meu povo, o povo israelita que eu escolhi. Versículo 12. Eu, Deus, Pai de Jesus, farei o que você pediu. Vou dar a sabedoria a você, rei Salomão, assim como você pediu. Eles estavam conversando no sonho. Eles estavam conversando no sonho. Rei Salomão estava conversando no sonho com Deus, dono do céu, das estrelas, da nuvem, do sol, da chuva. Eu, Deus, Pai de Jesus, Deus dos exércitos, lhe darei um coração sábio, sim, e entendido, sim, de modo que nunca houve e nem haverá ninguém igual a você, rei Salomão, de tanta sabedoria que eu vou te dar. Versículo 13. Além disso, rei Salomão, eu, Deus, Pai de Jesus, vou dar você também o que você não me pediu. Até o que você não me pediu, eu vou te dar, rei Salomão. Eu vou te dar tanto riquezas, como também vou te dar glória, de modo que não haverá nenhum outro rei, nem o seu pai, rei Davi, ungido de Deus, igual a você, rei Salomão, durante toda a sua vida, enquanto você estiver vivo.
Versículo 14. E se você, rei Salomão, andar nos meus caminhos, os caminhos de Deus, Pai de Jesus, guardando os meus decretos e os meus mandamentos, assim como fez o seu pai, o rei Davi, ungido de Deus, deu uma rateada aí com Batseba, mas eu perdoei. Também eu, Deus, Pai de Jesus, vou dar-lhe uma vida longa. Versículo 15. Quando o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, aquela que aconteceu aqui, só eu que estou falando, porque Deus já esqueceu, porque Deus tinha perdoado Davi, por isso que ele não fala aqui, gente. Ele não vai falar aqui porque ele perdoou o rei Davi e perdoou Batseba depois. Teve aí consequências, entendeu? O primeiro filho deles, não vingou, Versículo 15. Quando o rei Salomão acordou daquele sonho, percebeu que tinha sido um sonho. No versículo 15. O rei Salomão voltou então para Jerusalém, ficou de pé diante da arca do pacto de Jeová, de Javé, de Deus Exército, Pai de Jesus, e ofereceu sacrifícios queimados e ofertas de participação em comum, e fez também um banquete para todos os seus servos. Versículo 16. Naqueles dias, duas prostitutas, versículo 16, capítulo 3 de 1 Reis. Versículo 16 de 1 Reis, capítulo 3, 1, 2, 3. Quando o rei Salomão acordou, no versículo 15, percebeu que tinha sido um sonho que ele teve com Deus, Pai de Jesus. Então o rei Salomão voltou então para Jerusalém, onde o rei Davi, ungido de Deus, o pai dele, morava. Ficou de pé diante da arca do pacto de Deus, Pai de Jesus, e ofereceu sacrifícios queimados ao Pai de Jesus, e também ofereceu oferta de participação em comum para o Pai de Jesus, Deus. Fez também um banquete para todos os seus servos. Versículo 16. Naqueles dias, duas prostitutas foram ao rei Davi. Não, o rei Davi já tinha morrido, menina. Esse é o filho dele, o rei Salomão. Rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, filho de Batseba, que era esposa de Urias, e Davi tomou ela. Deus perdoou o rei Davi, ungido de Deus. Então, duas prostitutas foram até o rei Salomão e ficaram de pé diante do rei Salomão. Duas prostitutas na frente do rei Salomão. O que você acha que ele vai fazer, o rei Salomão? O rei Salomão, que Deus conversou com ele em sonho, conversava com ele em sonho, deu para ele muita sabedoria para ele julgar o povo israelita, para ele distinguir, fazer diferença, o que é mal, o que é bem. E Deus falou assim, já que você me pediu isso, não me pediu riqueza, bens materiais, não me pediu para matar seus inimigos, não me pediu, essas coisas aí, nem vida longa, para você viver muito tempo, eu vou te dar mais do que sabedoria, vou te dar riqueza e glória, mais do que os outros dois reis, Saul e seu pai, rei Davi, ungido de Deus. E mais, no versículo 16, duas prostitutas foram procurar o rei Salomão e ficaram de pé na frente do rei Salomão. O que você faria se duas prostitutas ficarem na sua frente ali, diante da sua frente? Versículo 17. E uma das mulheres, das prostitutas, disse, rei Davi, o rei Davi já tinha ido, já estava descansando. Ficou no lugar dele o rei Salomão, filho dele, com Batseba. Rei Salomão, nós somos duas prostitutas, Por favor, meu senhor rei Salomão, eu e essa outra prostituta que está aqui do meu lado, moramos na mesma casa, você acredita? Caraca, velho, duas prostitutas morando junto, E aí? Versículo 17. Uma das prostitutas disse ao rei Salomão, rei Salomão, por favor, meu senhor rei, eu e esta outra prostituta aqui, porque nós duas somos prostitutas, moramos na mesma casa. E eu dei à luz quando ela estava na casa. Eu dei à luz. Eu tive um filho quando ela estava dentro da mesma casa que eu, morando junto comigo. Versículo 18. 3 dias depois de eu ter dado à luz uma criança, esta prostituta aqui também deu à luz
a um filho. Depois de 3 dias que uma criança nasceu de mim, depois de 3 dias nasceu a criança dela também. Esta mulher também deu à luz depois de 3 dias de mim. Então, nós duas tínhamos 2 crianças, só que tinha 3 dias tipo assim, a outra criança a minha criança era mais velha e a dela era mais nova, que nasceu 3 dias depois. Estávamos juntas, só nós duas dentro daquela casa, porque morávamos sozinha e nós somos prostituta, claro, ninguém anda com a gente. Então, não havia ninguém conosco na casa, só nós duas, dando à luz sozinhas. Versículo 19. Durante a noite, o filho desta prostituta aqui morreu. O filho dela morreu, porque ela se deitou em cima dele. Infelizmente, ele veio falecer. Só o meu ficou vivo. Versículo 20. Então, essa prostituta se levantou no meio da noite, enquanto eu estava dormindo. A escrava do meu senhor dormia, que era a prostituta, e tirou o meu filho do meu lado e colocou ao lado dela. E o filho dela, que estava morto, ela colocou nos meus braços, ela trocou de criança. Versículo 21. Quando eu, rei Salomão, me levantei de manhã cedinho para amamentar o meu filhinho que tinha nascido, percebi que ele estava morto. Assim, olhei bem para ele e o que aconteceu quando eu olhei? Eu vi que não era o filho que eu tive dado à luz ali junto com ela, porque eu olhei para a carinha do meu filho, eu sei que ele não era meu filho, o filho dela que tinha morrido, não era o meu. Versículo 22. Mas aquela outra prostituta, essa mulher aí disse, não, o meu filho é o que está vivo e o seu filho é o que está morto, no versículo 22. E a primeira prostituta dizia, não, o seu filho é o que morreu e o meu filho é o que está vivo. E assim, as 2 prostitutas discutiam perante o rei Salomão. Nossa, coitado! Mas Deus deu sabedoria para ele, que ele pediu. Ainda bem que ele foi sábio para pedir sabedoria, para distinguir o bem do mal, para julgar o povo israelita. Versículo 23. Por fim, o rei Salomão disse às 2 mulheres, uma diz, o meu filho é o que está vivo, e o seu filho é o que está morto. E a outra mulher diz, não, o seu filho é o morto, o meu é que está vivo. Versículo 24. Então o rei Salomão disse, tragam uma espada para mim, por favor. Falou para os servos dele, traga uma espada para mim, fazendo um favor. Assim, trouxeram uma espada para o rei Salomão. Versículo 25. E o rei Salomão disse, faz um favor para mim, cortem esse menino que está vivo aí em 2 pedaços e deem a metade para uma mulher e a metade para outra mulher, já que elas estão brigando. Versículo 26. Imediatamente, a mulher cujo filho era o vivo, movida pela compaixão por seu filho, implorou o rei Davi. Por que o rei Davi? O rei Davi não estava aqui mais não. É o rei Salomão, filho de Davi, com Batseba, gente. Eu estou nessa daqui ainda. Versículo 26. Imediatamente, a prostituta, cujo filho era o vivo, ela sabia que era o filho dela, porque nós mamães olhamos para nossa criancinha assim, ainda mais que a outra, de 3 dias depois que deu à luz o filho dela. Movida pela compaixão por seu filho, implorou o rei Salomão, por favor, rei Salomão, meu senhor, dei o menino vivo a ela, não matem. Mas a outra mulher, que o filho dela estava morto, dizia, esse menino vivo não será nem meu e nem seu, hein? Podem cortá-lo em 2. Já que o meu já morreu mesmo, o seu morre também. É desse jeito, né? Versículo 27. Então, o rei Salomão disse, dei o menino vivo à primeira mulher que disse que o filho dela realmente estava vivo. Não matem, ela que é a mãe.
Versículo 28. E todo o povo de Israel soube da decisão judicial que o rei Salomão havia proferido e ficaram impressionados com o rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, pois viram que a sabedoria de Deus estava com o rei Salomão para executar a justiça. Você viu? Aquela coisa da inveja, né? O meu filho está morto, que o seu morra também, para ficarmos quites, né? Que dizem que a inveja, a inveja, quem falou foi até uma psiquiatra famosa, que eu vejo ela aqui no YouTube. Gente, o YouTube é uma coisa abençoada, né? Você consegue ver tudo. É televisão, você consegue ver novela, você consegue ver filme, você consegue ver a guerra agora, que está acontecendo agora, na Globo News, você consegue ver tudo. Olha para você ver como que é, né? Deus, ele deu sabedoria para o rei Salomão. E essa mulher que eu falei que eu vejo ela, eu esqueci o nome dela, que é uma psiquiatra, que ela cuida de famosos. Não é porque ela cuida de famosos, mas é uma boa psiquiatra. Ela falou assim, que a inveja é que não é ter o que você tem, é que você não tenha nada. Eu quero ter, mas eu não quero que você tenha, entendeu? Pega a visão. Até a próxima.